Olá, meus amigos e irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos aqui para darmos sequência aos nossos pequenas reflexões sobre pontos da Igreja Católica, sobre a nossa fé, sobre aquilo que recebemos da Igreja, seja através da palavra, da tradição, da vida dos santos, do magistério da Igreja. E nós estamos aqui dando continuidade, então, sobre a revelação de Jesus, a apóstola da Divina Misericórdia, Santa Faustina Kowalska. Vamos então, com uma breve oração, invocar a Trindade Santa para que Deus faça-se presente entre nós nesse momento de estudo e de reflexão sobre esse ponto que nós vamos agora discutir. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, hoje nós vamos ver um pouquinho, então, dar uma introdução aqui no livro sobre a misericórdia divina na minha alma, o diário de Santa Faustina. Bem, Santa Faustina, ela é conhecida no mundo como apóstola da misericórdia de Deus e é considerada pelos grandes teólogos da Igreja como ela fazendo parte de um grupo de notáveis místicos da Igreja, né? Mais recentemente, também nos nossos tempos, tivemos também o Padre Pio, de Pietrelcina. E ela, quando começou a ter essas visões, nós já vimos, ela procurou direção espiritual para ajudá-la, mas como nós vimos no encontro passado, ela não conseguia ninguém que entendesse o que se passava com ela. Muito bem, mas ela entrou na vida religiosa. Nós vimos esta centrada. E aí passa-se alguns anos, fica de uma casa para outra, dentro da Polônia, ela fica de Vilno para Cracóvia, de uma cidade para outra, e fica pulando, como dizer assim, né? Quer dizer, sendo enviada, a verdade é essa, né? Pelas superiores, vai sempre mudando de casa em casa. E nesses lugares ela vai trabalhando. Num local ela trabalha na padaria, em outro na cozinha, outro na despensa, carregando sacarias para a padaria, e faz todos esses tipos de trabalho dentro da sua vida também de oração. E assim os anos vão se passando. Lembremos que ela entrou em agosto de 25, né? E aí veio o noviciado, né? E as coisas iam acontecendo na vida dela. Muito bem. Passado algum tempo, ela começa a ter as suas visões. As visões, Jesus começa a aparecer para ela, mas o próprio diário só vai ser escrito mesmo alguns anos depois. Nós vamos ver aqui a primeira visão que ela vai ter de Jesus misericordioso, vai ser em 1931, quando já fazia ali 6 anos que ela estava na casa religiosa. Inclusive ela estava numa cidadezinha chamada Plock, não é nem onde ela estava quando ela chegou lá em Varsóvia e tudo mais. Bem, aí nesse meio tempo ela vai encontrar, depois que ela tem essa visão aqui do Jesus misericordioso, o Padre Miguel Sopoco, que vai realmente ser uma pessoa ungida por Deus com o Espírito para acolher as suas revelações. Ele começa realmente a escutá-la, e não só escutá-la, como a motivá-la. É ele que vai pedir para ela, em 1934, 3 anos após ela já ter tido a primeira visão de Jesus misericordioso, para que ela começasse a escrever como um diário o que se passava na vida dela. E é isso que nós temos aqui, o Diário de Santa Faustina, né, que foi escrito, redigido pela orientação do seu diretor espiritual. Inclusive o Padre Miguel Sopoco também está em processo de beatificação. Muito bem, meus queridos. Havia uma pequena profecia que a própria irmã Faustina fazia sobre o seu diário. Ela diria que essa obra, por certo tempo, estaria como que esquecida e destruída, mas que em seguida a ação de Deus viria com força e o testemunho da verdade para o novo esplendor da igreja.
Essa primeira profecia dela vai se realizar em 58, 20 anos após a sua morte. Ela vai falecer no dia 5 de outubro de 1938. As visões que ela tinha de horrores, de guerras, destruições, seria justamente o início da Segunda Guerra Mundial, que começaria justamente um ano após a sua morte lá na Polônia, que seria invadida pelo exército de Hitler, né? E seria o primeiro país invadido e destruído pelos nazistas. E ali, esse livro dela, passado então esses 20 anos, o Santo Ofício, porque foram lidos meio que por cima, lembra, era uma época pós-guerra, muitas coisas precisavam ser colocadas no lugar, não deram muita atenção para o livro dela. E aí veio uma orientação de que aquele livro deveria ser esquecido, que as formas propostas de devoção para ela devia exigir muita prudência, que podia ser lido, mas não ser um livro oficial dentro da igreja, que os bispos deviam ter um maior controle nisso dentro das suas dioceses. E assim continuou, quase 20 anos depois, né? As coisas que foram se acertar ainda. Mas nesse meio tempo, em 67, o Karol Wojtyła, cardeal lá de Cracóvia, lá na Polônia, que era arcebispo nessa época, ele começou a fazer o processo da beatificação da irmã Faustina. E as coisas começaram a transcorrer bem. E justamente devido à sua intervenção, foi que, aí, 20 anos após a proibição em 58, no caso em 78, abril de 78, é que a Congregação de Doutrina da Fé tirou a proibição sobre o livro. E isso daí vem a segunda parte da profecia, que ela dizia, ficará um tempo esquecido, mas aí depois a ação de Deus fará com que esse livro seja reconhecido. E interessante é que quem lutou por isso, pela sua beatificação e para que o livro fosse reconhecido na igreja, foi Karol Wojtyła. Quando ele consegue que a Congregação para a Doutrina da Fé dê o aval de que o livro realmente era um livro útil, um livro realmente de valor para a santificação dos cristãos, 6 meses após ele é escolhido como Papa. Ação de Deus, né? Aí ele se torna o Papa João Paulo II, agora também santo São João Paulo II. Então os caminhos de Deus são esses caminhos realmente que a providência vai preparando. Após a sua morte ficou meio que esquecido. 20 anos depois decidiram, não pode ser lido esse livro dentro das igrejas. Passa-se 20 anos, só em 78, ou seja, 48 anos após a sua morte, é que a igreja libera o livro do Diário da Misericórdia Divina em Minha Vida. E o interessante é que o próprio Papa, ele vai escrever as bases doutrinárias para esse livro. A sua primeira encíclica chama-se Divis et Misericordia, ou seja, a misericórdia divina. Ele vai escrever sua primeira encíclica em cima justamente desse livro, dando embasamento doutrinário para o Diário de Santa Faustina. Bem, feito essas primeiras colocações, vamos então ao porquê desse livro nos dias de hoje. Falamos sobre a Divina Misericórdia, que a própria criação é a obra de Deus, é uma misericórdia. Passamos por todo o Evangelho, vimos a introdução sobre a vida dela, como foi no encontro passado, e hoje o diário. Bem, meus irmãos, cada época Deus usa de pedagogia com o seu povo, né? Ele não vai usar de pedagogia, de leituras, numa época em que o povo é analfabeto, não é verdade? Tanto que a própria devoção ao terço começou numa época em que nos monastérios e nos conventos entravam muitas pessoas analfabetas, que não conseguiam ler e nem cantar os salmos. Os salmos são 150. Aí, me parece que foi São Domingos de Gusmão que fez, ele foi aquele que levou a devoção à frente na Europa, né? Mas que deu forma ao terço mariano, colocando no terço, né, as 150 Ave Marias intercaladas com 5 Pai Nossos, e aí fazendo o rosário completo daria as 150 Ave Marias, que seria comparável aos 150 salmos. Isso porque na época as pessoas eram analfabetas, então não podiam ler e cantar os salmos, reza-se Ave Maria, meditando os mistérios da redenção. Aí o povo vai evoluindo. Aí então Jesus achou que era o momento de trazer novas formas de devoção à misericórdia. A primeira que aparece
foi nessa cidadezinha chamada Plock, uma cidadezinha pequena da Polônia. Ela estava lá nesse convento, no seu quarto, e aí, o que acontece? Jesus vai aparecer para ela no dia 22 de fevereiro de 1931, 6 anos após ela estar dentro dessa congregação. E ele aparece à noite, na cela onde ela estava. Aí ele aparece vestido de branco, uma das mãos erguidas para abençoar e outra com a mão sobre o peito. E aí, da túnica, saíam os 2 raios, né? O branco e o vermelho. E aí Jesus disse para ela, né? Pinta uma imagem de acordo com o modelo que está vendo. Com a inscrição, Jesus, eu confio em vós. Quero que essa imagem seja abençoada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. Esse domingo deve ser a festa da misericórdia. Muito bem, meus queridos. Então, esse quadro que nós estamos vendo aí, da Divina Misericórdia, esse quadro é um ícone, onde Jesus mostra ali do seu coração, que foi transpassado pela lança, jogando sangue e água. São João nos fala isso. E a igreja nos ensina que ali estão todos os meios sacramentos da nossa salvação. A água, raio branco, lembra o batismo da nossa salvação e que nos torna filhos de Deus. E o vermelho são o sangue da Eucaristia, que é o alimento da vida eterna que nos conduz para Deus. E Jesus vai dizer também para ela, sobre esse quadro, prometo que a alma que venerar esta imagem não perecerá. Prometo também, já aqui na terra, especialmente na hora da morte, a vitória sobre os inimigos. Eu mesmo a defenderei com a minha própria glória. E continua, ofereço aos homens um vaso, com o qual devem ir buscar na fonte da minha misericórdia. O vaso é a imagem com a inscrição Jesus, eu confio em vós. É importante entender, gente, que essa imagem, quando ela pediu para pintar, ela chorava. Nenhum pintor conseguia fazer do jeito que ela queria. Ela falou, a imagem que eu tive foi muito mais bonita, eu não consigo ter ninguém pintar. Até Jesus um dia aparece para ela e fala, filha, não é a beleza estética do quadro que eu quero, mas sim o significado dela. Ou seja, do seu coração saindo sangue e água, né? Vida para a humanidade. E a frase que ele pede confiança. Por isso que ele fala, ele oferece aos homens um vaso com que devem buscar as graças na fonte da misericórdia. O vaso é a imagem, a confiança. Quanto maior a nossa confiança, o nosso vaso, mais graças Jesus vai nos dar. Isso é promessa dele. Então a confiança, aquela frase, Jesus, eu confio em vós, tem um poder muito grande para o cristão que busca de Jesus as graças em sua vida. Ele mesmo diz, ele oferece aos homens um vaso com devem buscar graças na fonte da sua misericórdia. Muito bem, essa imagem então ela teve em 22 de fevereiro de 1931. Mas lembre-se também que Jesus vai pedir para ela, e isso parece que 8 vezes no diário, que ele pede o seguinte, eu desejo que haja a festa da misericórdia. Quero que essa imagem que pintarás com o pincel seja abençoada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. E esse domingo deve ser a festa da misericórdia. Nessa festa alcançará perdão todas as almas, dos castigos aquele que decidia se aproximar da fonte da vida. Neste dia estarão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo o mar de graça sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam como escarlate. Essa festa foi instaurada pelo Papa São João Paulo II no ano da canonização, no ano 2000, quando a Santa Faustina foi canonizada. E ali ele instaurou, porque ela foi canonizada em abril, somente no ano seguinte que começou a ser comemorada, no primeiro domingo após a Páscoa, o domingo da festa da Divina Misericórdia. Então o próprio Papa São João Paulo II que instituiu essa festa no calendário romano da igreja no mundo todo. Muito bem, já vimos 2 formas de devoção que Jesus apresentou para ela. O terço foi o primeiro, e aí ele pedia também, a imagem, que foi primeiro de tudo, depois a festa da misericórdia, e aí, 4 anos
mais ou menos após ele ter aparecido para ela e mandar pintar a imagem, ele aparece também no dia 13 de setembro de 1935, pedindo para, entre 13 e 14, ensinando o terço. O que aconteceu? É interessante que neste dia, Santa Faustina, ela estava tendo uma visão terrível. Ela via a ira de Deus mandando um anjo executor da ira para destruir o mundo. Talvez fosse a visão da Polônia, que seria destruída em breve pelas forças nazistas, não sabemos o que é. Mas ela rezava de todas as formas e a ira não parava. Cada vez ia aumentando mais, cada vez mais a destruição. Aí ela teve um ensinamento. Ela não sabe como. Ela começou a implorar para Deus em favor do mundo. Conforme ela implorava, foi surgindo nela interiormente estas palavras: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Entende? Mas ela ainda não entendia o que queria dizer isso. Mas a ira de Deus parou, apaziguou-se. O anjo executor da ira de Deus, como nós vemos ali, né, na Bíblia, lá no Apocalipse, tocando as trombetas, cessou a ira. No dia seguinte, 14 de setembro, ela entra na capela. 14 de setembro, a igreja celebra a festa da Santa Cruz. Nesse dia, ela entrou na capela, no Santíssimo, e Jesus se aproxima dela e fala: minha filha, todas as vezes em que entrares na capela, reze aquela oração que ontem você rezou, em forma de terço. Aí que ela vai se compilando o terço, que deu essa introdução, né, com o Pai Nosso, uma Ave Maria, eu creio, intercalando do jeito que ele ensinou, né? Então, Jesus ainda prometeu: as almas que rezarem esse terço que te ensinei, essa recitação vai me agradar muito. Quando os pecadores empedernidos recitarem, encherei de paz as suas almas, e a hora da morte deles será feliz. Rezar esse terço ao lado de um agonizante aplaca a justiça de Deus e a minha misericórdia vence. A alma consegue partir em paz. Com a minha esposa, ela principalmente, já tivemos essa experiência de rezando realmente pelos agonizantes, de questão de horas, a alma partir e partir em paz. É questão de confiar, meus irmãos. Não é questão de ser ninguém melhor que ninguém. É questão de fé e confiança. Muito bem, vimos o terço da Divina Misericórdia, que é o terceiro sinal que ele nos deixa. Outra coisa, nós vimos ali então, nós já vimos a festa, vimos o terço e a novena. A novena que Jesus vai pedir para Santa Faustina para divulgar, essa novena, meus irmãos, ele pede para iniciar na sexta-feira da Paixão. Porque rezando na sexta-feira da Paixão, 9 dias, vai terminar no sábado, véspera da festa da Divina Misericórdia. Esta novena, ela consta cada dia uma intercessão em favor pelos pecadores do mundo inteiro, né? Pelos doentes, pelo clero, pelas pessoas que deixaram de ir à igreja, que fizeram problemas na igreja, pelas almas do purgatório. Então, no manualzinho dela, que nós podemos encontrar facilmente nas livrarias católicas, a novena, a Divina Misericórdia, vai constar ali esse conteúdo. Simples, a introdução é simples, depois reza seu terço em seguida. Pode ser feito só nessa época? Não. Pode, principalmente, começando na sexta-feira santa, terminando no sábado, véspera da festa de misericórdia. Mas pode ser feito em qualquer momento, para qualquer intenção também. Então, nós sabemos já esses 4 modelos que ele já nos passou de devoção. A imagem, né, que foi a que ele pediu, a imagem, a novena, o terço, a festa da misericórdia, e o que nos restou? Restou-nos a hora da Divina Misericórdia. Ora, o que é essa hora?
Jesus pede para ela, em 1937, praticamente foi um ano antes dela morrer, mandou venerar a hora de sua morte. Todas as vezes que ouvir o bater do relógio às 3 horas da tarde, deves mergulhar toda na minha misericórdia, adorando-a e glorificando-a. Implora a onipotência dela em favor do mundo inteiro, especialmente dos pobres pecadores, porque nesse momento a misericórdia foi largamente aberta para todas as almas. E ele pede para ela, que era religiosa, procura rezar nesta hora a via sacra, na medida que te permitirem os seus deveres. Se não puder fazer a via sacra, ao menos entra por um momento na capela e adora o meu coração, que está cheio de misericórdia no Santíssimo Sacramento. Se não puderes ir à capela, recolhe-te em oração onde estiveres, ainda que seja por um breve momento. Nesta hora, conseguirá tudo para ti e para os outros. Nessa hora, realizou-se a graça para todo mundo, a misericórdia venceu a justiça. Queridos irmãos, é costume nós rezarmos às 3 horas o texto da Divina Misericórdia. Quando não for possível, rezemos pelo menos aquela ejaculatória que ele ensinou, né? Que ele ensinou para ela, para rezar no momento das 3 horas, né? Podemos rezar nessa hora aquela ejaculatória. Ó sangue e água que jorrasse do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, Jesus, eu confio em vós. Muito bem, e assim nós vimos então as formas de devoção de uma maneira breve e bastante resumida. No próximo, nós vamos falar sobre os elementos da devoção, sobre a que é necessário para nós bem vivermos essa devoção à Divina Misericórdia. Temos também que fazer prática, né? Então nós vamos entrar um pouquinho depois nisso daí, no nosso próximo encontro. Que Santa Faustina os anime a buscarem na misericórdia de Deus com bastante confiança, porque é o que Ele espera de cada um de nós. Não existe, como diz ele para ele, coisa mais triste do que duvidar da sua misericórdia. Ele diz, né, para ela, um ato só de confiança em momento assim de tribulação, de provação, dá mais glória a Deus que muitas horas de consolo passadas em oração. Ou seja, nas tribulações, quando o chão sai de baixo, Jesus, eu confio em vós. Mas sejam firmes. Que Santa Faustina e a Virgem Maria os abençoe, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro sobre a misericórdia divina em minha alma no Diário de Santa Faustina.